Sejam todos sempre bem-vindos a esta Casa Espírita, Associação Espírita Ramatiz. Nesta tarde, então, nestes poucos minutos que nos encontramos aqui presente, seguindo o cronograma de reflexões e aprendizados, nós vamos aprender juntos um pouquinho do que nos traz o capítulo 28 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É o último capítulo. Mas, para chegarmos até o capítulo 28, vamos primeiramente refletir sobre algumas questões que nos traz o Livro dos Espíritos, para nos dar mais embasamentos. Procuramos sempre pesquisar as obras da doutrina espírita. Durante a minha leitura, então, de pesquisa, fui resumindo. E ali, no livro, desse grande livro maravilhoso, cheio de bênçãos, de aprendizados, ele está dividido em 4 livros. O primeiro livro refere-se às causas primeiras. O segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos. O terceiro livro, As Leis Morais. E o quarto livro refere-se Esperanças e Consolações. Neste livro, então, como muitos já sabem, mas a gente sempre torna a repetir, se faz todo ele de perguntas e respostas. São 1019 perguntas e respostas. E a pergunta número 1 deste livro é assim: que é Deus? E os espíritos responderam. Foi a pergunta que Allan Kardec fez, a primeira pergunta do livro. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Como mencionamos, o terceiro livro, As Leis Morais. Só que dentre as leis morais, tem 11 leis. O item 12, o tema refere-se à perfeição moral. Então, tem 12 itens para a gente mergulhar na leitura. E a segunda lei das 11 leis é lei de adoração. Dentro do subtítulo Lei de Adoração, diz assim: da prece. Fui pesquisando e cheguei nas páginas desse livro, dos Espíritos, na pergunta 658. Que diz: Allan Kardec pediu aos espíritos para que respondesse essa pergunta: a prece é agradável a Deus? E os espíritos responderam: a prece é sempre agradável a Deus
quando é ditada pelo coração. Porque a intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se lês mais com os lábios que com o pensamento. A pergunta 659. Qual é o caráter geral da prece? Então, nós temos a seguinte resposta. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É se aproximar dele. E colocar-se em comunicação com ele. Pela prece se pode propor 3 coisas: pedir, louvar e agradecer. Posso até me basear por mim mesma. Eu acho que dessas 3 coisas, o pedir, acho que está sempre em primeiro lugar. Porque quando a gente se vê em apuros, a gente facilmente sabe pedir. Mas o que é o louvar? É o elogio ou exaltação que damos a Deus, numa espontânea manifestação de alegria. E adorar é a nossa atitude de cultuar. Deve ser expressões do coração, de um coração verdadeiro, puro. E a pergunta 660 foi feita da seguinte forma: a prece torna o homem melhor? O homem significa nós, pessoas. Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assistir, para nos assistir, a nós assistir. Aí, então, eu vou só mencionar ainda a resposta da pergunta 479, que diz assim: a prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem, A palavra agir aqui significa que nós precisamos nos mover também, fazer alguma coisa, não só tão somente orar, fazer prece, pedir, louvar, agradecer, mas nós precisamos nos mover também, tomar iniciativas de ações. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. E agora nós vamos continuar um pouquinho aqui com o nosso capítulo 28 da coletânea de preces espíritas. Resumindo, diz assim: os espíritas nunca determinaram uma fórmula, os espíritos nunca determinaram uma fórmula padrão de preces. Quando a dá, é apenas para fixar ideias
e para chamar a atenção sobre alguns princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em expressar suas ideias, pois a quem pense não ter orado, se seus pensamentos não foram formulados, e tem aquele padrão, a coletânea de preces contidas neste capítulo é uma seleção dentre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes ocasiões, em termos apropriados para certas ideias e ou, dependendo da situação, das nossas necessidades, em casos especiais. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditadas de coração. Os espíritos recomendaram, então, colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início desta coletânea de preces. Durante a minha pesquisa, a leitura deste capítulo, eu encontrei inúmeras preces. São tantas. É uma bênção. Mas, para nós termos uma noção, tem prece para início e final de reuniões espíritas, preces pelos médiuns. Sim, nós, trabalhadores, todos aqui da Casa Espírita e de todas as instituições espíritas, os trabalhadores, os médiuns, nós precisamos também de prece. Preces. Preces por si mesmo, aos anjos guardiões, aos espíritos protetores. Mas quem quiser se aprofundar sobre os espíritos protetores, aos anjos guardiões, aos espíritos familiares, os espíritos simpáticos, pode buscar a leitura a partir da pergunta no Livro dos Espíritos 489. Vão encontrar aí. Preces para corrigir um defeito, mas não é um defeito físico, é um defeito do nosso espírito, das nossas imperfeições espirituais, do nosso espírito. Não vou mencionar as imperfeições que podem estarem dentro de nós, porque através da nossa centelha divina, nós temos dentro de nós essa vontade firme de buscar e seguir as leis de Deus para nos tornarmos melhor. Para resistir uma tentação, preces, porque nossos pensamentos, eles não param nunca de borbulhar, né? Para as diferentes aflições da vida, para pedir um conselho. Quantas vezes nos encontramos em dúvida, indecisos, buscando, requerendo uma orientação, um caminho, uma luz, uma iluminação. Diante de um perigo, por ação de graças, preces para a hora de dormir, agradecer, reconhecer as nossas bênçãos que tivemos durante o dia a dia, analisar, como dizia Santo Agostinho, quando colocar a cabeça em vosso travesseiro,
buscais o que fizeste durante o dia e perceba se ninguém ficou com alguma tristeza ou rancor contra você diante das vossas atitudes. Preces pelos encarnados e desencarnados poderiam me dizer, é óbvio, pelos mortos, pelos vivos. Aí eu me lembrei que durante os estudos a gente questionava que nós precisamos estarmos no dia a dia, na arte de conviver, repetir, repetir e repetir o óbvio. Por uma criança, quem deseja se aprofundar sobre crianças no Livro do Espírito, buscam pela pergunta 197, e por tantas necessidades, preces, e pelos doentes. Por um criminoso, por um suicida, e pasme, encontrei, pelos nossos inimigos. Podem me dizer, eu não tenho inimigos nesta vida, nesta caminhada terrena, eu não tenho inimigos. Ah, é? Que bom, parabéns. Estamos no caminho certo, então. Mas e das nossas vidas passadas? Por isso, quando eu estudei escola mediúnica, aqui nessa casa, nós aprendemos uma prece que dizia: eu presto a lei do perdão e da chama transformadora por todos os erros que eu cometi, consciente ou inconscientemente, nesta vida ou em vidas passadas. Tem tantas outras preces neste nosso capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E para finalizar, eu preciso relembrar e pedir a nossa prática do Evangelho no lar para enfrentar as dificuldades, tanto materiais como espirituais, para elevar o padrão vibratório da nossa residência e dos nossos familiares. E eu desejo que no decorrer deste ano, 2024, já se passou um mês, né? Que nós possamos praticar, realizar, individual ou em coletivo, muitas e muitas preces. E que por nosso merecimento, que prevaleçam as preces de agradecimento, por bênção, por vitórias e por graças conseguidas. Que assim seja.